Estados Unidos da América, com certeza uma das nações mais influentes na época contemporânea. Porém, o que se destaca neste país é o facto de ter um regime republicano, tendo sido assim desde o começo lá em 1775. Porém, e se os Estados Unidos fossem uma monarquia? Impossível. Na verdade, não. Durante a independência de facto houve planos para coroar um monarca, porém, a ideia foi descartada. O principal candidato era um príncipe prussiano chamado Henrique. Porém, este demonstrou desinteresse, mas, e se isso mudasse? E se Henrique aceitasse ser o monarca dos Estados Unidos? Bom, vamos supor então que ele aceita a coroa americana. Para isto ter continuidade, vamos fazer com que haja apoio popular para isso. Bom, sendo assim, nesta linha do tempo os Estados Unidos não teriam esse nome. Provavelmente se chamariam de Império Americano, de forma semelhante a outros impérios das Américas como o Brasil e o México. Eles seriam uma monarquia constitucional, semelhante ao Reino Unido na época. Henrique seria Kaiser? Provavelmente não, já que os Estados Unidos ainda teriam uma cultura anglo-saxónica, e o mesmo teria que se adaptar a isso. Henrique reinaria até a sua morte, em 1802, e provavelmente seria sucedido pelo seu irmão, Príncipe Augusto da Prússia, que reinaria até 1813, ano da sua inevitável morte. Ele provavelmente manteria fortes relações com a Prússia e provavelmente veríamos uma intervenção americana na guerra. O Império Americano sob a liderança do Imperador Augusto I ocuparia militarmente as possessões francesas na América em 1803, provavelmente sem muita resistência já que Napoleão estaria ocupado a lutar na Europa. No final as guerras napoleónicas teriam o mesmo fim com ou sem o Império Americano. Augusto I teria inevitavelmente falecido e seria sucedido por seu filho, que se tornaria o Imperador Augusto II. No reinado de Augusto II, os Estados Unidos começariam a sua industrialização, semelhante às potências europeias. No entanto, Augusto II acabaria por inevitavelmente falecer no ano de 1843, um pouco antes da Guerra Mexicano-Americana, e quem sucederia seria o Príncipe Carlos da Prússia, que tornaria-se o Imperador Carlos. E a Guerra México-Americana? Ainda aconteceria nesta timeline? A resposta é sim. As principais causas da guerra foram o Manifesto do Destino e a Guerra de Independência do Texas. O Manifesto do Destino é a crença que a expansão territorial dos Estados Unidos era vontade divina. E isso ainda ocorreria nesta timeline, independentemente de serem república ou monarquia. Além que a Guerra de Independência do Texas iria ocorrer de qualquer forma, independente do modelo de governo dos Estados Unidos. O Imperador Carlos veria a Guerra Mexicano-Americana. Vale ressaltar que o Império Americano teria uma tradição militar extremamente influenciada pela Prússia, usando táticas e métodos semelhantes, além de uniformes parecidos. E a Guerra Civil Americana aconteceria? A resposta é, provavelmente sim. A principal causa da Guerra Civil Americana foi a abolição da escravatura e tensões entre o Sul e o Norte, que iria acontecer com ou sem imperador. Além que Abraham Lincoln, mesmo não sendo presidente, poderia facilmente tornar-se primeiro-ministro, ou seja, a Guerra Civil Americana ocorreria normalmente. Além que no México também haveria algumas mudanças. Após a Guerra Civil, os Estados Unidos apoiaram os republicanos mexicanos, e assim tiraram Maximiliano I do poder. Porém, nesta linha no tempo não teria porquê do Império Americano apoiar os republicanos, até porque seriam divergentes ideologicamente. Então, Maximiliano I provavelmente conseguiria consolidar seu poder, e assim o Segundo Império Mexicano sobreviveria por mais tempo, embora eu pessoalmente acho que o Segundo Império Mexicano não iria durar muito, sem ou com interferência americana. Durante o reinado de Carlos, o Império Americano continuaria seu processo de industrialização. Vale ressaltar que nesta timeline, este príncipe era conhecido por ser um patrono das artes, então, provavelmente ele também o seria no Império Americano, sendo assim apelidado de o Imperador Artista. Os imperadores do Império Alemão e Império Americano seriam irmãos, logo, o Império Americano aproximaria-se diplomaticamente da Alemanha. Carlos morreria em 1883, e quem sucederia seria seu filho, que se tornaria o Imperador Frederico Carlos, que só reinaria 2 anos, já que ele faleceria em 1885, ganhando assim o apelido de o Azarado. Quem o sucederia seria o seu filho, Frederico Leopoldo. Durante o seu reinado, o Império Americano veria a Guerra Hispano-Americana, que ainda ocorreria nesta timeline, e inevitavelmente ganharia a guerra contra o decadente Império Espanhol. E agora é que a coisa fica interessante. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Americano, ao contrário dos Estados Unidos na nossa realidade, apoiaria os impérios centrais. Por quê? Simples, porque o Império Americano seria governado pela Casa de Hohenzollern, a mesma dinastia da Alemanha. Além de desde o reinado do Imperador Carlos, o Império Americano ter cultivado boas relações diplomáticas com a Alemanha. Logo, o mesmo entraria na guerra, no lado dos impérios centrais. Com isto, os impérios centrais ganham a Grande Guerra, já que o Império Americano mandaria soldados e suprimentos aos montes para a Europa, além de ocupar o Canadá.
E o que aconteceria depois da guerra nesta realidade? O Império Alemão entraria numa era de ouro, sendo a maior potência na Europa continental. Mesmo anexaria Luxemburgo e tomaria colônias britânicas, francesas, portuguesas e belgas. Além de ter na sua esfera de influência a Ucrânia, o Báltico, a Bielorrússia, Finlândia e Polónia. O Império Americano tomaria possessões britânicas e francesas nas Américas, além de anexar o Canadá. Ele também emprestaria dinheiro às nações europeias, semelhante a esta realidade. O Império Austro-Húngaro, mesmo estando no lado vencedor, inevitavelmente colapsaria. A Áustria seria anexada pela Alemanha e os Habsburgos continuariam no poder na Hungria. O Império Russo inevitavelmente colapsaria e o Exército Vermelho inevitavelmente venceria a Guerra Civil Russa. Mesmo com uma vitória alemã, a mesma estaria demasiado desgastada para se envolver diretamente na Guerra Civil Russa. Porém, países como Ucrânia e Bielorrússia continuariam independentes, já que estariam sob a influência e proteção do Império Alemão e os soviéticos não iriam querer uma guerra, não por agora. O Império Otomano sobreviveria e obteria prestígio por estar no lado vencedor da guerra. Embora tivessem que dar a independência a algumas províncias, o mesmo não colapsaria. Nos Balcãs, teríamos a emergência da Bulgária como potência balcânica. Grécia, Roménia e Sérvia, após a derrota na Primeira Guerra Mundial, veriam a ascensão de movimentos ultranacionalistas e autoritários que provavelmente tomariam o poder nesses países. A Iugoslávia nunca teria existido, e após a dissolução inevitável do Império Austro-Húngaro, teríamos a independência do Reino da Croácia. Já a Hungria ainda manteria muitos dos seus territórios originais. Já o Reino Unido e a França estariam péssimos. O Reino Unido perderia várias possessões em África. Mesmo semelhante ao antigo Império Russo, sofreria uma revolução comunista durante o pós-guerra. O movimento operário no Reino Unido antes da guerra já era forte. Com a derrota na guerra, uma revolução iria ocorrer. Durante a revolução, revolucionários tomariam as ruas e invadiriam o Palácio de Buckingham e fuzilariam a família real britânica. Já na França, a Terceira República estaria em declínio e os militares sentiriam-se traídos pelo governo, já que morreram nas trincheiras para nada. Então, haveria um golpe de Estado na França, onde um governo nacionalista sob a liderança de Pétain seria implementado. Na Itália também veríamos algo semelhante, já que a mesma teria saído como perdedora na Primeira Guerra Mundial. Benito Mussolini tornaria-se primeiro-ministro, criando uma política de revanchismo. A França de Pétain e a Itália de Mussolini inevitavelmente iriam se aliar. Pétain apoiaria a ditadura de Primo Rivera na Espanha, assegurando assim um possível aliado. Com o apoio francês, a ditadura de Primo Rivera provavelmente teria durado mais, assim evitando a Guerra Civil e o surgimento da Segunda República Espanhola. Já o vizinho, Portugal, teria também perdido a guerra, tendo que ceder ao Império Alemão Angola e Moçambique. Isto geraria um enorme descontentamento na população contra a República recém-formada. Então, a revolta monárquica portuguesa de 1919 teria bastante mais força, restaurando assim a monarquia em Portugal. O novo governo português também se aproximaria da França. E por último, mas não menos importante, temos o Japão. Mesmo tendo perdido a guerra, o mesmo provavelmente não teria sido muito penalizado. Porém, assim como nesta realidade, ele continuaria se expandindo. Com o fim do Império Britânico devido à Revolução e à independência de vários dos seus domínios, o Império Japonês poderia tentar influenciar estes países recém-independentes, como o caso da Índia, Austrália, Nova Zelândia, Malásia, etc. Então o mapa da Europa após a Primeira Guerra Mundial ficaria assim. E o mapa da América assim. Ao longo dos anos 20 e início dos anos 30, veríamos a ascensão de um mundo tripolar. Os principais blocos seriam os impérios centrais, liderados pelos impérios alemão e americano, o Comintern, liderado pela União Soviética e a Grã-Bretanha, e o Pacto de Paris, liderado pela França e Itália. A Grande Depressão, que também ocorreria, iria agravar o cenário político com a ascensão de movimentos de cariz ultranacionalista ou revolucionários. Haveria uma Segunda Guerra Mundial. Não dá para ter certeza. Apesar de ter um governo extremamente nacionalista, não imagino a França a ter as mesmas tendências expansionistas que a Alemanha teve nesta realidade. Claro que teríamos conflitos bélicos como a Guerra Ítalo-Etíope e a Guerra do Pacífico. A Guerra do Pacífico ainda ocorreria, já que o Império Japonês continuaria expandindo-se. A guerra seria protagonizada pelo Japão e seus aliados contra a China, Império Americano, e pelas potências europeias com colónias no Pacífico e na Ásia, como o Império Alemão, França, Países Baixos, etc. Porém, a Guerra do Pacífico provavelmente não escalaria para uma Segunda Guerra Mundial. Porém, apesar de não haver uma Segunda Guerra Mundial, ainda haveria tensões entre países. Essa tensão poderia traduzir-se para competição armamentista e tecnológica. E haveria armas nucleares. A resposta é, talvez. Embora que provavelmente durariam mais para serem inventadas, já que não teríamos tido uma Segunda Guerra Mundial, o que acelerou muito a corrida por uma bomba nuclear.
Mas o país que provavelmente a criaria seria a Alemanha, já que ela não teria a fuga de cérebros que houve durante o nazismo e grande parte dos cientistas envolvidos na invenção da bomba atômica eram alemães. E como seria o mundo atualmente? Bom, o mundo ainda seria politicamente muito eurocêntrico, com as potências europeias ainda retendo muito poder. Coisas como colonialismo, racismo e imperialismo ainda seriam bastante fortes no mundo. Na Europa, teríamos ainda várias tensões entre países, provavelmente ocorrendo uma guerra aqui e ali. Países como o Império Alemão, União Soviética e Império Otomano ainda existiriam. Já na África, ainda teríamos forte presença de impérios coloniais, como o Império Colonial Alemão, Italiano e Francês. Haveria estados independentes, como as antigas colónias britânicas, que provavelmente teriam se convertido em repúblicas socialistas. Também teríamos países como o Egito, África do Sul, entre outros. No geral, a vida no continente africano ainda seria bastante difícil, estando marcado por segregação racial, autoritarismo e conflitos constantes. Já nas Américas, as coisas estariam parecidas como estão na nossa realidade. O Império Americano ainda manteria bastante influência nos países da América do Sul. Na Ásia, veríamos ainda a presença dos velhos impérios coloniais. Após a derrota do Japão, provavelmente começaríamos a ver uma ascensão chinesa, seja uma China liderada pelos nacionalistas ou comunistas. Ex-colónias britânicas como Índia, Malásia, Austrália, teriam cada vez mais dominância no cenário geopolítico, já que graças à Revolução Comunista na Grã-Bretanha, teriam suas independências mais cedo. A Coreia estaria unificada, já que a União Soviética não chegou a entrar em guerra com o Japão. Engraçado como o vídeo começou a falar dos Estados Unidos e rapidamente evoluímos para um cenário em escala global, isto é o que podemos chamar de efeito borboleta. E os Estados Unidos? Bom, eles hoje em dia ainda seriam uma monarquia. Em termos de desenvolvimento provavelmente estariam igual, porém, eles não teriam o protagonismo que têm hoje em dia, tendo que dividir o poder com outras potências como a Alemanha, França, União Soviética e a emergente China. Com isto, o Império Americano não teria a hegemonia que tem atualmente. Em termos sociais, provavelmente haveria uma maior influência da Igreja Protestante no Império Americano, já que geralmente a monarquia e a Igreja andariam juntos e o imperador usaria da Igreja para manter seu poder. O Império Americano ainda teria bastantes problemas sociais, como sem-abrigos, conflitos étnicos, etc. Seria comum ver membros da família real a criar campanhas de caridade, como se vê em outras monarquias ocidentais. No geral, é isto, espero que tenham gostado do vídeo, adeus.